Na verdade, meu primeiro contato foi com o Johnny, né? E foi um contato um pouco, assim, inesperado, porque o Johnny eu já conheço ele já de longa data. Eu estava procurando, né, na verdade, anteriormente, já estava procurando um terreno para uma construção, né, industrial, comercial. E sabe quando a coisa está na sua frente, você não consegue, simplesmente não vê, entendeu? E o Johnny era esse cara, já sabia do potencial, do profissionalismo dele, né? Do cara que ele era. Só que o meu interesse inicial era eu mesmo achar o terreno, achando que por algum motivo eu iria economizar com isso, que é uma cultura nossa aí que é do Brasil isso, né, na verdade. E aí acabei que nesse contratempo aí eu procurei ele assim de última hora, foi o cara que me solucionou naquela procura minha. Eu já estava praticamente fechando um terreno com uma pessoa, na verdade ele não é nem um corretor, é um atravessador, mas é uma pessoa que mexe, né, diariamente com isso. Eu não sei se é porque ele não estava conseguindo os contatos devidos, não está conseguindo a negociação perfeita com o proprietário, mas aonde eu estava já há 2 semanas em negociação com esse terreno, o dono do lote ele não era da cidade, então assim, eu não conseguia falar diretamente com a pessoa, era sempre por essa pessoa. Não estava conseguindo chegar no valor que eu queria. Quando a gente chegou a fechar, na verdade, o negócio, eles elaboraram um contrato onde tinha coisas que não era para estar ali naquele contrato, que me deixou acuado. Eu me senti numa zona de risco. E aí, a partir daí, eu lembro até hoje, era numa sexta-feira, se eu não me engano, umas 6h30, 7 horas da noite, eu batendo cabeça, com a cabeça esquentadíssima por conta da situação. Eu falei, caramba, como que é difícil você conseguir hoje um terreno para você empreender, que é no meu caso, né? Muita gente não sabe hoje, mas para você conseguir um lote, para você construir, seja lá uma indústria ou um comércio, tem que estar dentro da lei, das especificações, das zonas, né? E não é simplesmente você comprar que você vai conseguir construir, às vezes você não vai conseguir um alvará, uma autorização depois. E na minha área, né, que é um ramo de confecções, é muito burocrático. E aí eu acabei, no final do contrato, não bateu as coisas, eu fiquei acuado e foi aonde eu procurei o Johnny para pedir uma orientação a ele. Eu falei, caramba, por que eu não tinha pensado no Johnny antes, cara? Aí eu falei assim, Johnny, tô precisando disso, daquilo, consegue pra mim? O homem, acho que com 2, 3 horas, rapaz, ele conseguiu umas 3 opções, coisa que eu tava procurando há meses. E aí foi onde a gente começou as conversas e quando eu me vi, eu já tava fechando com ele, na verdade. Com o Johnny, eu percebi que algo que eu estava 2 meses procurando, ele achou pra mim, assim, 2, 3 horas, opções dentro da lei, dentro das normas. Eu não acharia. Esse terreno que eu comprei, eu não acharia se fosse sozinho. Ele conseguiu brigar por preço, negociou para mim sem juros, né? Conseguiu a negociação sem juros num prazo diferenciado e só satisfação com esse lote. Só satisfação, cara. Inclusive, depois eu até mandei uma mensagem para ele que parecia uma joia ali, rara, que estava ali tampadinha para mim. Porque toda a área industrial do loteamento já estava praticamente vendida. E exatamente uma das últimas eu peguei e eu fiz a análise do solo e nada mais eu tive o resultado de que era o melhor solo de todo o loteamento. Isso me economizou na estrutura, na base. Então, assim, estou muito satisfeito, cara. É um terreno que muito bem localizado para mim, no bairro muito bem localizado, onde você tem 2 saídas para 2 dos principais bairros de Colatina. A questão da rua, né, que tem um projeto que sai na 2ª via. Então, assim, para minha necessidade, foi mais do que eu esperava. Hoje eu sempre procuro um profissional e o profissional é o melhor caminho, é a cultura nossa brasileira, às vezes que a gente, vou tentar achar sozinho por minha conta que eu vou ganhar, vou me beneficiar. E é exatamente o contrário, o profissional está aí para melhor atender, para conseguir a melhor opção e às vezes o melhor preço. Afinal, o intuito de um corretor hoje não é vender mais caro, e sim vender, né? Então, assim, perfeito, cara, perfeita a compra, muito satisfeito mesmo. Eu indico o Johnny, conforme eu falei, o Johnny é um cara que o interesse dele é a satisfação do cliente final. Estou fazendo uma propaganda para você aqui no final das contas. A gente não está me pagando nada, né? Mas ele vai brigar por preço, vai brigar por parcela, porque assim, o intuito dele é vender. No final das contas, é vender o bem vendido, a coisa que é transparente, que está regular, né? Não tem jeito. Você procura um profissional, você vai ter a melhor solução ali em questão de custo-benefício no final. Amistá Imóveis e Johnny Pasolini, o seu corretor de imóveis.